Nesse caso, o polegar da mão direita aponta no sentido da velocidade da partícula carregada e os demais dedos apontam no sentido das linhas de indução magnética, como acabamos de observar. O sentido da força magnética que age em uma carga positiva é dado pelo movimento da palma da mão, ao dar um tapa na carga elétrica, ok? Então, basicamente, por isso nós chamamos ela de lei do tapa. Eu aconselho você utilizar a regra da mão esquerda, pois é mais fácil a memorização do nosso macetezinho. Faça um bom vestibular. Faça um bom vestibular. F, polegar, B, indicador e V, médio. Faça um bom vestibular. Agora que nós entendemos como é que é a análise da direção e do sentido de uma força magnética, iremos tentar analisar a sua intensidade, né? Por meio de experimentos e depois de várias medições, os físicos concluíram que a força magnética pode ser expressa pela seguinte equação. Vamos analisar aqui essa equação. Podemos observar o que? Nós temos aqui a força magnética que ela nos diz o quê? Que ela é igual ao módulo da carga. Quando o número está em módulo, então se a carga for negativa, ao colocarmos dentro do módulo, ela passa a ser positiva, ok? Vezes a velocidade do meu corpo, vezes o vetor de indução magnética, vezes o ângulo entre a velocidade e o vetor de indução magnética. Podemos notar que todas as variáveis aqui dispostas, elas são diretamente proporcionais à força, o que significa, quanto maior o valor da carga, maior o valor da minha força. Quanto maior o valor da minha velocidade, maior o valor da minha força. Quanto maior o valor do vetor de indução magnética, maior o valor da minha força. E seno vai estar representando o ângulo entre o vetor velocidade e o vetor indução magnética. Então vamos lá. O que é o F mesmo? F está relacionado à força magnética. E assim como qualquer força, como é que eu calculo a força magnética? Qual é a unidade de medida? A unidade de medida de força magnética é dada em N de Newton, que é o valor da carga elétrica. A carga elétrica. Como é que é medida a carga elétrica? A carga elétrica ela é medida em Coulomb. V representa o que? V representa a velocidade da partícula. E ela, pelo sistema SI, é medida em metros por segundo, que é o que você terá que utilizar. E B é o vetor indução magnética, ok? Vetor indução magnética. E ele é medido com a letra T maiúscula de Tesla. E seno vai estar a função trigonométrica associada ao ângulo entre o vetor velocidade e indução magnética. Então, podemos aqui analisar o que? Para finalizarmos aqui essa nossa análise. O quadro a seguir mostra como essa expressão formulada por Lorentz, né? Essa equação foi formulada por um cientista chamado Lorentz, ainda que de outra maneira, está de acordo com as observações dos experimentos. O que é que os experimentos identificaram? Identificaram que quando o corpo estava em repouso, no caso com velocidade nula, não tínhamos força, né? Quando a velocidade é igual a zero, a força também vai ser igual a zero, já que aqui temos um produto e ao multiplicarmos o número por zero, o resultado é zero. Se a carga estiver em movimento, na mesma direção do campo magnético, no caso, se ela fizer um ângulo de 0 ou de 180 graus, nós também teremos uma força magnética nula, não haverá força. Isso nós vimos em slides anteriores, né? Quando a velocidade está na mesma direção do vetor indução magnética, nós temos que a força ela é nula. Para que nós tenhamos força, o ângulo tem que ser maior que zero ou menor ou igual a 90 graus. Detalhe importante, aqui nós temos a terceira observação dos experimentos.
A intensidade do vetor indução magnética, na força magnética, ela vai ter valor máximo quando o ângulo for de 90 graus, pois seno de 90 é igual a 1. Pois é, alunos, com isso chegamos ao final de mais um vídeo, né? Esse vídeo vai ser separado em partes e depois vocês terão acesso a ele na plataforma do YouTube, ok? Esta aula foi para nós aqui analisarmos a força magnética e analisarmos ela como um vetor. Então, nós iremos poder encontrar depois dessa aula a direção, o sentido e a intensidade desse vetor força magnética. Sempre não se esquecendo de utilizarmos a regra da mão esquerda, né? Do força magnética, aqui vetor indução magnética associada ao indicador, e temos a associar ao dedo médio a velocidade, onde podemos memorizar como faça um bom vestibular. Faça um bom vestibular. Faça um bom vestibular, ok? Até a próxima, tchau!